ação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para este propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Uma vez que conhecemos o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém lhes estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos é por amor a Deus, se conservamos o juízo é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivem mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado a Cristo desta forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Vamos orar. Vamos orar. Após ler o texto, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13, até o capítulo 5, verso 21. Texto longo, mas nós vamos orar confiando no Senhor. Vamos orar pela vida do Renato, que é filho da Clarice, que está internado no hospital. Precisamos clamar ao Senhor por ele, para que Deus de alguma forma possa atingi-lo ali naquele hospital. O Luiz Fernando já orou pela Ucrânia. Vamos continuar em oração pela Ucrânia, para que o Senhor possa trabalhar ali e que haja paz. Senhor Deus amado, nós te louvamos, te adoramos, te bendizemos. Grandes são as tuas obras, grande é o teu nome, Senhor. Fora de ti não há outro Deus a quem devamos adorar, a quem devamos nos prostrar, a quem devamos, ó Deus, todo o nosso coração, toda a nossa mente, toda a nossa vida, toda a nossa consciência. Tu és Deus acima dos céus, na terra, debaixo da terra. Tu és Senhor, não há outro além de ti, só tu és Senhor. Nós confiamos plenamente na tua palavra. Tua palavra é a verdade. Tua palavra é viva, eficaz, poderosa, transformadora. Te louvamos, ó Deus, por estarmos juntos mais uma vez. É um privilégio estarmos juntos. Pedimos a tua bênção sobre a vida do Renato, ó Pai, naquela situação no hospital. Senhor, tu conheces a circunstância em que ele se encontra. Tu és o médico dos médicos. O Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Nós confiamos no Senhor. Os médicos podem dizer
o que quiserem, mas o Senhor é a palavra final na nossa vida. Nós não confiamos na medicina acima de qualquer coisa, não. Nós confiamos no Senhor. Te louvamos pela medicina, por todos os remédios, por todos os tratamentos que hoje temos, mas a nossa esperança não está na sabedoria humana, nossa esperança está não na ciência humana, a nossa esperança está no Senhor. Ó Deus, a igreja se reúne hoje aqui neste local, como o irmão mencionou há pouco em oração, nós continuamos orando pela vida dos ucranianos. Senhor, como é difícil a guerra, a fome, ó Deus, a dificuldade pelo qual o ser humano passa, Senhor, devido às ambições humanas, devido aos desejos de superioridade, devido, Senhor, ao pecado humano, os homens produzem as guerras, produzem as dores, produzem as mortes. Mas nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus que intervenha na Ucrânia, que o Senhor possa intervir na Rússia, que o Senhor possa mudar esse quadro, ó Pai, para que não haja, ó Deus, mais mortes ali naquele local. Clamamos ao Senhor, clamamos para as crianças, clamamos pelos jovens, pelos velhos, pelos adultos, pelas mulheres, pelos homens, clamamos, Senhor, por aqueles que estão nos hospitais, clamamos, Senhor, pelos médicos, clamamos, Senhor, ó Deus, por aqueles que passam dificuldade agora, que estão em angústia, que estão em pavor. Senhor, traga paz aos corações, trabalha naquela situação. A tua igreja não assiste passiva às angústias e às dificuldades, às mazelas deste mundo, mas nós clamamos ao Senhor, orando, buscando ao Senhor, ó Deus, porque só de ti vem o auxílio. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor, ó Deus, por mais, Senhor, que os homens possam dizer, o socorro nosso vem do Senhor. Tu és a nossa esperança, Tu és a nossa bandeira, Tu és o nosso refúgio forte, ó Deus. Senhor amado, clamamos por aquelas pessoas que não estão aqui esta noite. Poderiam estar, mas decidiram fazer qualquer outra coisa. Clamamos por elas, ó Pai, e pedimos a Tua misericórdia e a Tua bênção sobre aquelas pessoas que, ó Deus, muitas vezes não valorizam a reunião da igreja. Nós clamamos por misericórdia do Senhor. Clamamos, Senhor, pela ação do Teu Espírito sobre todas as pessoas que aqui estão esta noite e que buscam a Tua presença e que vieram para participar da reunião da igreja, que vieram para cultuar ao Senhor, para adorar ao Senhor. Pedimos um avivamento dos céus, um avivamento que toque nos corações, um avivamento que mude a realidade das pessoas, um avivamento que mude a mente das pessoas. Pedimos, Senhor, que a graça do Senhor atinja os corações. Nós clamamos por um avivamento. Nós rejeitamos toda frieza espiritual, rejeitamos a apatia espiritual, rejeitamos, Senhor, a mundanidade, o secularismo, o pecado e o mal. Nós nos repreendemos toda a obra do inferno e pedimos ao Senhor em nome de Jesus que hajas com avivamento, Senhor, que venha mudar os corações, que venha mudar a vida das pessoas, a visão das pessoas. Clamamos por um avivamento, porque é o que precisamos. Precisamos de um avivamento, precisamos de um avivamento. Não precisamos de filosofias, não precisamos de sociologias, não precisamos, ó Deus, da ciência, fazendo, Senhor, no nosso meio aquilo que a igreja deveria fazer. Nós precisamos do Senhor, do poder do Teu Espírito Santo. Ó Deus, clamamos, Espírito Santo, para que o Senhor haja na nossa vida, para que o Senhor haja na vida da igreja. Clamamos, Espírito de Deus, para que o Senhor transforme os corações, para que o Senhor toque no coração da Tua igreja, para que o Senhor aviva aqueles que estão, Senhor, morrendo, para que o Senhor desperte aqueles que estão dormindo, para que o Senhor fortaleça aqueles que estão de pé, para que o Senhor nos dê graça, poder e ação dos altos céus. Nós não queremos na reunião nada que não venha do Espírito Santo.
Nós não queremos estratégias humanas. Abro mão de qualquer estratégia humana, abro mão de qualquer recurso humano que não venha do Senhor. O que nós precisamos é o envolver do Teu Espírito. A igreja nasceu na ação do Teu Espírito e nós não podemos viver sem o poder do Teu Espírito. Tu és o cabeça da igreja, Cristo, e nós Teu corpo. Ajuda-nos a fluir do Teu corpo sempre, para que tudo seja para a glória e para a honra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, precisamos orar. Precisamos clamar ao Senhor. Precisamos buscar no Senhor. A igreja precisa de oração. Hoje nós vamos continuar abordando a nossa identidade em Cristo. Algo fundamental é sabermos quem nós somos. Precisamos saber quem Cristo é, mas precisamos também saber quem nós somos em Cristo. Domingo passado nós fizemos a primeira parte desta mensagem e hoje eu quero concluí-la, se Deus permitir. Baseamo-nos em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas antigas passaram. Eis que surgiram coisas novas. Assim nós falamos sobre a necessidade desta nova criação que aconteceu em Cristo. Deus enviou Cristo, que é chamado por Paulo em 1 Coríntios 15, 45, de último Adão. O primeiro Adão tornou-se um ser vivente, diz Paulo. E o último Adão, espírito vivificante. Vimos domingo passado que assim, Cristo, o último Adão, veio para realizar uma nova criação. Assim como estávamos em Adão, e com isso pertencíamos à antiga e condenada criação, agora nós estamos em Cristo, e assim pertencemos à nova criação. Vimos que assim como Adão inaugurou a criação no Gênesis, assim Cristo também inaugurou a nova criação no Calvário. Então a questão aqui é em quem nós estamos. Dependendo de onde você está, vai pertencer ou à antiga criação ou à nova criação. A antiga criação está condenada, mas a nova criação está santificada. A primeira criação é a criação natural e foi manchada pelo pecado. A segunda criação é a criação espiritual e foi santificada por Cristo. A primeira criação foi baseada em Adão, o primogênito que morreu. Mas a segunda criação foi fundamentada em Cristo, o primogênito que ressuscitou. Então, se alguém saiu de Adão e está agora em Cristo, é isso que o texto está falando, é nova criação. E para esses que estão em Cristo, e só para esses, as coisas velhas já passaram, e a antiga criação já passou, e Adão já passou. Tudo se fez novo. Dada essa introdução, nós começamos a pensar como é essa nova criação. E vimos, domingo passado, que
essa nova criação, ela vive pela fé. Esse foi o primeiro ponto que nós exploramos. Depois veio o segundo ponto. E vimos que essa nova criação, além de viver pela fé, ela não espera nessa vida, mas ela espera a ressurreição vindoura. Ficamos aqui domingo passado. Então vamos continuar hoje a nossa reflexão. Além disso, além de sermos a nova criação que vive pela fé, além de sermos a nova criação que não esperamos nesta vida, mas na ressurreição vindoura, o texto também nos diz que esta nova criação tem uma garantia. Paulo vai dizer: foi Deus quem nos preparou para este propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausente do corpo e habitar com o Senhor. Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Versos 5 até o 9 de 2 Coríntios, capítulo 5. Então, irmãos, aqui Paulo nos mostra que nós temos uma garantia. Quando a gente compra um produto, a gente logo pensa: e a garantia? Tem garantia de quanto tempo? Compramos os ar-condicionados, começou a dar algum problema, eu já pensei: temos a garantia. O vendedor nos garante, ele nos dá um papel, ele nos dá um código, que diz que se o produto der algum problema, ele é responsável por consertar, ou até mesmo por dar outro produto no lugar daquele. Quando compramos as coisas que são valiosas, logo pensamos: que garantia temos de que isso vai funcionar? Aquela história de la garantia soy yo não funciona. Precisamos ter uma garantia e queremos ter uma garantia. Eu me lembro de um amigo que uma vez saiu para viajar, e naquela época que não existia essas facilidades de aplicativos pelo celular, e não existia Pix, e não existia essas coisas tão modernas que hoje tem, e ele foi viajar, e quando chegou na praça de pedágio, ele se lembrou de que tinha esquecido a carteira com dinheiro em casa. E como passar no pedágio? Diferente de hoje, que tem outros métodos de se fazer isso, naquela época não tinha. E ele me disse que tirou o relógio, que valia muito, e deixou na praça de pedágio. Disse: isso aqui é a garantia que eu vou voltar, e quando eu voltar, eu vou pagar o valor que eu estou devendo para vocês. A garantia. Paulo diz que Deus nos deixou uma garantia. E a nossa garantia não é frágil. A nossa garantia não é cheia de exceções, escrita com letras minúsculas, que você não consegue nunca desfrutá-la. Aliás, às vezes nós temos as garantias. Às vezes temos as garantias dos seguros.
Só que como a gente muitas vezes não tem a prática de ler as coisas que estão nas letras miúdas, e nos contratos, aquilo que vai na letra miúda, pequena, é o que realmente importa. E às vezes você não lê o que está na letra miúda, e quando você vai acionar a garantia, não, mas você não leu, lá tem um artigo, número tal, no parágrafo tal, que está dizendo que, e nessa condição, você não tem o direito que acha que teria. O ser humano é ardiloso. Mas não é assim com Deus. A nossa garantia não é assim, a nossa garantia não é uma coisa. A nossa garantia não é um papel, a nossa garantia não é uma construção, a nossa garantia não é um banco, a nossa garantia nem é digital, a nossa garantia não é feita pelo homem, não, a nossa garantia é uma pessoa divina, a nossa garantia é o Espírito Santo. Paulo diz, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Ou seja, Cristo foi e enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em cada um de nós, porque Paulo diz, vós sois o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo não habita aqui em quatro paredes, o Espírito Santo habita na vida de cada um de vocês, por isso a nossa responsabilidade é tamanha, já que nós somos templos ambulantes. Na época da lei havia um espaço sagrado. Na época do templo de Salomão havia um local, uma cidade. Nessa cidade um local. Neste local um prédio. Neste prédio um espaço que era sagrado, onde Deus habitava. Mas quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e o próprio Jesus disse aos seus discípulos, sobre aquele templo não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E no ano 70 depois de Cristo, os romanos invadiram Jerusalém, numa tentativa de revolta dos judeus, e eles destruíram o templo, e não ficou pedra sobre pedra daquele templo. Com aquilo, Deus estava dizendo que a época da lei e do templo tinha passado, e que agora o povo viveria uma nova época, onde o Espírito Santo, onde a presença de Deus não habitaria mais em paredes feitas de pedra, não habitaria mais em lugares circunscritos, mas habitaria no coração, na vida, na alma, no corpo de cada pessoa. Então, nós temos o Espírito Santo habitando em nós, é por isso que os demônios não podem habitar em nós. Tem pessoas em que os demônios habitam, os espíritos imundos se apropriam de certos corpos e habitam nesses corpos, porque eles estão vazios de Deus. Mas quando você tem o Espírito Santo habitando em você, então os demônios não podem habitar na sua vida, porque você tem Deus. Jesus subiu, mandou o Espírito que veio, e o Espírito é dado à igreja como garantia. Que garantia? Garantia das coisas que vão vir. Porque o ser humano precisa de suas garantias. E busca as suas garantias, mas todas elas são frágeis, passageiras e ineficientes. Mas quem está em Cristo tem como garantia a pessoa e a presença do Espírito. Ele nos garante o quê? Ele nos garante que um dia nós vamos ressuscitar. Isso é a garantia do Senhor. Quando a morte se aproxima de nós, quando a gente começa a perceber a sombra da morte chegando, quer por idade, quando já estamos velhos, quando já estamos no fim da vida, quer por uma doença que vai tomando conta de nós, quer por uma fraqueza
física, mental, de alguma forma, nós percebemos às vezes a morte chegando, se aproximando, podemos ouvir os passos da morte chegando, mas quando a morte está chegando a nós, nós temos uma garantia dentro de nós, que vai nos trazer a tranquilidade. E qual é a garantia? A garantia é a presença do Espírito Santo, que nos diz que a gente pode morrer hoje, mas um dia nós vamos ressuscitar para habitar com o Senhor para todo sempre. Aleluia. Nós temos essa garantia. Nós vamos ressuscitar. Nós temos essa garantia de que Cristo vai vir buscar a sua igreja. Por quê? Porque o Espírito Santo está aqui. E se o Espírito Santo está aqui, mas ele não é daqui, porque ele é Deus. Jesus disse: eu não sou do mundo, como vocês também do mundo não são. Então, se o Espírito Santo está aqui, ele está fora de lugar, porque aqui não é o lugar dele. Mas ele é a garantia de que, assim como o Espírito um dia vai sair daqui, porque aqui não é o lugar dele, assim também um dia a igreja vai sair com o Espírito Santo daqui. Nós sairemos daqui. Esta é a nossa garantia. Se Deus, que não é daqui, está aqui, e está como garantia para nós, nós temos que ter a certeza de que um dia ele vai sair daqui, e quando ele sair daqui nós vamos sair com ele. Essa é a garantia que nós temos, que Jesus vai voltar. Pode ser que ele não volte a semana que vem, pode ser que ele não volte o mês que vem, pode ser que ele não volte o ano que vem, pode ser que ele nem volte enquanto você estiver vivo, mas eu acredito que ele voltará logo. Porém, mesmo que ele demore, nós temos uma garantia: um dia ele vai voltar. Um dia ele vai voltar, porque Deus não falha em suas promessas. O homem pode falhar em suas promessas, mas Deus não falha. Quando Adão e Eva pecaram, Deus fez uma profecia: da semente da mulher vai nascer um que vai pisar na cabeça da serpente. Passaram-se milhares de anos, mas chegou o dia em que Cristo na cruz do Calvário pisou a cabeça da serpente. Os profetas na história profetizavam: a virgem conceberá e dará um filho, e será em Belém que ele vai nascer. Havia profecias feitas centenas de anos antes do seu cumprimento, mas quando chegou o tempo, as profecias se cumpriram. Todas as profecias que Deus fez, que tiveram o seu tempo na história e foram cumpridas, assim também será a profecia da volta de Jesus. Temos esta garantia. Mas além disso, a garantia também é um selo de pertencimento. Quando você pega a garantia, você sabe quem é o dono daquilo, quem é o fabricante, quem fez, quem garantiu. Assim, o Espírito em nós é o selo da garantia de Deus, que nós não pertencemos mais a este mundo, nós pertencemos no Senhor. Por isso, quando os demônios olham para nós, eles veem que nós não somos deles, nós somos de Jesus. Nós pertencemos a outro dono. Não somos deste mundo. A garantia mostra a nossa procedência. A garantia mostra quem nos garante. A garantia mostra para onde nós vamos. A garantia mostra de quem nós somos. A garantia mostra qual é a nossa marca principal. A garantia mostra a quem pertencemos. É por isso que inúmeros relatos já aconteceram de pessoas ligadas à bruxaria e que às vezes vão nos cemitérios desenterrar corpos para fazer trabalhos de bruxaria. Inúmeros relatos eu já ouvi disso, mas que quando chegavam em certos corpos, o demônio dizia para ele: não toque nesse corpo, porque esse não é meu. Nem o teu osso
nem o pó, nem o fio de cabelo teu que sobrar no túmulo, o diabo não pode pôr a mão, porque você não pertence a ele, você garantidamente pertence ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Irmão, essa mensagem é uma coisa para a gente estar pulando de alegria, porque nós temos uma garantia, nós pertencemos ao Senhor. Por isso, Paulo diz, nós queremos deixar este corpo. Por que queremos deixar este corpo? Porque tem a garantia para onde a gente vai. Porque se não tivesse a garantia, eu diria, eu estou com medo de deixar esse corpo. Porque se eu deixar esse corpo, eu não sei para onde eu vou. Vai que eu deixo esse corpo, um demônio me pega no caminho e me leva para o inferno. Eu digo, mas não quero ir. Ele disse, não, mas agora você vai. Vai que acontece uma coisa dessa. Vai que eu deixo esse corpo e um ser sobrenatural me impeça no caminho, ou alguma coisa, ou eu vá para algum lugar que eu não queira ir. Ele não diz isso, ele diz, nós desejamos deixar este corpo. Por quê? Porque temos essa garantia. Se você tem a garantia, você tem a garantia. Agora, se você não tem a garantia, se a garantia sou eu, então não dá certo, para nada. Então vem a dúvida ao coração, vem o medo, vem o pavor. Mas quando você tem uma garantia com um selo marcado, não é a garantia de uma grande indústria nos Estados Unidos, não é uma garantia de um grande governo poderoso da terra, porque esses podem falhar, não é a palavra de um grande líder nesta terra, porque os líderes ora falam alguma coisa, depois falam o contrário do que tinham falado, porque muitas vezes não tem palavra para sustentar. Não é palavra destes homens falhos, iníquos e pecadores, não, é a palavra do Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele nos deu a garantia de que nós vamos para o céu, aleluia. Somos dele, nós temos essa garantia. Estou com vontade de pregar essa mensagem hoje. Vou fazer em 4 partes. Estou brincando. Quer estejamos no corpo ou deixando o corpo, queremos agradar ao Senhor, porque somos dele. Temos essa garantia. Você tem a marca. Um dia o diabo vai marcar as pessoas nesta terra. A Bíblia diz que o anticristo se levantará e colocará uma marca. Nós não sabemos como será essa marca, muita especulação em cima disso. Fato é que nós não sabemos como será, se será um chip, se será qualquer outro tipo de coisa, qualquer tecnologia avançada, nós não sabemos, mas ele marcará os seus nessa terra. Sabe por que ele marcará os seus? Porque ele é um copiador. Porque o diabo é um grande copiador, ele quer copiar tudo aquilo que é de Deus, porque ele sabe que aqueles que são de Deus já estão marcados pelo poder do Espírito Santo. Nós somos selados pelo Espírito de Deus, somos marcados, por isso temos a garantia. Quer estejamos no corpo, quer deixemos este corpo, nós temos essa garantia. Porque assim essa nova criação, além dela se manifestar pela garantia que tem, a nova criação também, ela enxerga tudo do ponto de vista espiritual. Esta é uma outra marca da nossa identidade. Nós enxergamos tudo do ponto de vista espiritual. Presta atenção, eu não estou dizendo que você vê demônio em todos os lugares. Eu não estou dizendo que você vê anjo em todos os lugares, não é isso. Eu estou dizendo que nós enxergamos a vida do ponto de vista espiritual e não natural. Porque a nova criação já morreu para este mundo. Paulo vai dizer, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Você sabia que você morreu? Você morreu. Se você está em Cristo, você morreu. Eu estou falando aqui para gente que já morreu. Se você está em Cristo, você morreu. Paulo diz, um morreu por todos, logo todos morreram.
E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ele faz um jogo entre vida e morte neste versículo. Porque se eu estou em Cristo, e estar em Cristo é estar embutido em Cristo. Se eu estou em Cristo, ou seja, se eu sou a igreja, que é o corpo, da qual Cristo é a cabeça, é impossível a cabeça ter morrido e o corpo continuar vivo. Se a cabeça morreu, todo o corpo morreu. Mas também tem uma coisa, se a cabeça ressuscitou, todo o corpo ressuscitou com ela. Então estamos mortos para esta realidade secular deste mundo. Para a realidade do pecado, estamos mortos. Estamos mortos para a vontade dos demônios, estamos mortos. Mas estamos vivos para aquele que ressuscitou. É diferente. Antes nós achávamos que estávamos vivos e estávamos mortos, porque estávamos separados de Deus. Quem está separado de Deus está morto. Pode estar andando, caminhando, comendo, vivendo, viajando, voando, mas está morto. Mas quando você está ligado a Deus, você morreu para o mundo. Por isso Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz naquele contexto não é pagar promessa. Tomar a cruz é caminhar para a morte. Todos nós morremos. Se alguém acha que pode provocar você, não vai conseguir, porque você já está morto. Se estamos em Cristo e Cristo morreu, todos morreram. Ele morreu, então nós morremos com Ele. Mas também Ele viveu, então nós vivemos com Ele. E agora vivemos não para os outros. E agora vivemos não para os nossos filhos. Tem gente que não entendeu. Tem gente que acha que está em Cristo, mas continua vivendo para o filho. Eu não estou dizendo que você não deve cuidar dos seus filhos. Eu não estou dizendo que você não deve amar os seus filhos. Eu não estou dizendo que você não deve educar os seus filhos. Todas essas são tarefas dos pais. Mas o pai não pode viver para o filho, nem o filho para o pai. Eu não estou dizendo que você deve abandonar seu pai. Eu não estou dizendo que você deve desprezar sua mãe. Eu estou dizendo que você deve cuidar dos seus pais, mas você não pode viver para os seus pais. Porque nós não vivemos para os nossos pais. E nós não vivemos para os nossos filhos. Nós ajudamos, cuidamos, educamos, sustentamos, abençoamos, guardamos, protegemos os nossos filhos. Mas nós não vivemos para eles. Porque um dia os nossos filhos passarão, assim como nós também passaremos. E se você vive por alguma coisa ou por alguém que passa um dia, você não entendeu a Cristo. Nós não vivemos para este mundo, nós não vivemos para as coisas deste mundo, nós não vivemos para as realidades terrenas, nós não vivemos para o trabalho, nós não vivemos, tem gente que vive para trabalhar, nós não vivemos. Eu não estou dizendo que você não deve trabalhar, mas eu estou dizendo que você não pode viver para o teu trabalho. Você não pode. Você não pode viver para as tuas conquistas, você não pode viver para os teus troféus, você não pode viver para a sua própria identidade, você nem mesmo pode viver para você mesmo. Você não é nem de você mesmo. Tem gente que fala: esse é o meu marido, eu vivo para ele. Essa é a minha esposa, eu vivo para ela. Está errado, a Bíblia não ensina a gente viver uns para os outros dessa forma. A gente deve amar o marido, a mulher, devemos cuidar, devemos proteger, estar com, alimentar, ajudar, fazer o que puder, mas não viver para. Porque se você viver para o seu marido, um dia ele vai passar e você vai perder o chão da sua vida. Eu tinha muito medo de perder o meu pai. E de pensar, um dia que ele morrer, não sei o que vai ser da minha vida. Eu chorava sozinho pensando: mas o meu pai vai morrer um dia, meu Deus, eu não posso. Como é que eu vou viver sem o meu pai?
Até que eu entendi que eu não vivia para o meu pai, que meu pai um dia iria passar, e passou. Embora eu tenha saudades dele no meu coração, mas ele passou, e eu ainda estou aqui, porque não vivo para ele, e ele não vivia para mim. Ele vivia para Cristo, e eu vivo para Cristo, e nós vivemos para Cristo. E agora vivemos, não para os outros, não para os filhos, não para o marido, não para a esposa, não para o trabalho, não para o dinheiro, não para a religião, não para o pecado, não para o mundo, não para os objetivos e conquistas humanas, não, nem mesmo para nós mesmos, porque agora os que vivem já não vivem mais para si mesmos, mas para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. Mas para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. Para ele é que nós vivemos. Vivemos para Cristo. E quando a gente vive para Cristo, então nós temos uma visão de vida fundamentada em Cristo. Quem vive para os filhos tem uma visão de vida voltada para os filhos. Em tudo vê os filhos. Quem vive para a mulher tem uma visão de vida voltada para a mulher. Em tudo vê a mulher. Quem vive para o pai tem uma visão de vida voltada para o pai. Em tudo vê o pai. Mas quem vive para Cristo tem uma visão de vida voltada para Cristo. Em tudo vê o Senhor. O texto diz: de modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. A ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Interessante isso. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos mais assim. Mudou a visão. Ele está dizendo isso de pessoas que conviveram com Cristo e de repente consideravam Cristo do ponto de vista humano, mas agora mudou a visão. A ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ou seja, você pode ser meu amigo, mas eu não te considero do ponto de vista humano. Você pode ser meu pai, minha mãe, meu irmão, eu não te considero do ponto de vista humano, eu te considero do ponto de vista espiritual. Você é a igreja, faz parte comigo da igreja de Cristo. Então, quando um olha para o outro, deve ser considerado não do ponto de vista humano. Olha, uma pessoa assim, assim, não, do ponto de vista espiritual. Quando você olha para a pessoa que está ao teu lado, deve considerá-la como irmão em Cristo. Quando você olha para o teu filho, deve considerar ele como a igreja, parte da igreja de Cristo, teu irmão em Cristo. É uma pessoa, não importa se o filho tem 2 anos, 3, 5 anos, ele é uma pessoa que pertence a Cristo. E assim deve ser considerado, do ponto de vista espiritual. Os homens neste mundo têm suas hierarquias e suas formas de relacionamento social, mas a igreja tem outro ponto de vista. A ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. A nossa visão mudou, porque a visão que a antiga geração tem das coisas morreu em nós quando nós morremos. Quando nós morremos, a antiga visão que tínhamos das coisas morreu junto conosco. Ou seja, a nossa visão não é mais natural. Quando eu olho para o meu trabalho, eu já não vejo ele mais simplesmente como uma forma de eu ganhar dinheiro. Eu tenho uma outra visão do trabalho. O trabalho é um local onde eu tenho oportunidades de servir a Jesus, trabalhando e dando um exemplo de Cristo na minha vida. Eu olho para a minha casa e a casa já não é mais um local onde eu simplesmente durmo, acordo, tenho a minha vida particular, privada ali e mostro para os outros o quanto ela é bonita. Não. A minha casa agora é um local onde eu posso reunir com a igreja também para louvar, engrandecer e adorar o nome do Senhor. Porque é da minha casa que vai surgir também o meu louvor que ali está.
Não consideramos as coisas do ponto de vista humano. Não enxergamos mais as coisas que antes enxergávamos da forma como enxergávamos. Quantos ainda têm uma visão formatada a partir do ponto de vista filosófico? Do ponto de vista teológico, histórico, matemático, físico, sociológico, humano. Está cheio de gente tentando formatar a Bíblia ao ponto de vista sociológico. Nós consideramos tudo do ponto de vista espiritual. Precisamos ter, quem tem olhos para ver, agora precisa enxergar do ponto de vista espiritual. Há uma percepção do sobrenatural, em que nós vemos o mundo espiritual e percebemos as expressões do maligno também. Tem gente que só vê demônio, mas tem gente que nunca vê demônio. Precisa perceber que há uma estratégia, que há obras malignas tentando semear brigas, discórdias, confusões, problemas, lutas entre as pessoas. Há entre os irmãos obras e setas malignas tentando gerar discórdia na igreja. Discórdia, problemas entre os irmãos. Precisamos tomar cuidado com isso. Pastor, você está falando por quê? O senhor está sabendo de alguma coisa? Eu não estou sabendo de nada, nem quero saber de nada. Se tiver algum problema, pode vir conversar comigo, mas não é por isso que eu estou falando aqui. Estou falando porque Deus está colocando no meu coração que há, e eu preciso ter a percepção espiritual da vida. As coisas não estão aí de graça, não. Sabe quando você está ali e de repente vem uma pessoa e te fala um monte de coisa que você não merecia ouvir, ou que pega no seu pé de alguma forma que você fala, mas não estou entendendo. Não, você tem que entender, a obra satânica está trabalhando. Sabe quando o seu filho começa a ter um comportamento que não era para ter, mas eu ensinei tudo certo, e agora começou a ter outro comportamento, não se culpe, porque tem gente que acha, não, se o filho tomou um caminho errado, o pai é culpado. Claro que tem vezes que o pai e a mãe são responsáveis e culpados sim, por alguns caminhos que os filhos tomam, mas nem sempre. Às vezes ele está sendo ludibriado por uma força maligna, estrategicamente preparada para levá-lo ao pecado. Então ore. Não, eu confio no meu taco, eu pego meu chinelo e resolve tudo. Não é sempre que se resolve. Tem hora que precisa do chinelo, quando é pequeno. Pequeno precisa de chinelo. Mas a nova psicologia, a sociologia, não interessa o que eles falam. A ninguém mais conhece do ponto de vista humano. Essa humanidade, essa pedagogia criada no caldeirão do inferno não serve para mim. A palavra me diz que aquele que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que o ama a seu tempo castiga. Não é espancar, não é machucar, não é tirar sangue, isso é ignorância. É corrigir. Mas chega um tempo que não tem mais vara. Tem o que então? Oração. Se oração tinha quando era pequeno, quando cresceu a oração tem que dobrar. Porque o mundo espiritual não é uma brincadeira, é uma obra satânica para destruir a família. Na faculdade, para onde seus filhos vão ouvir coisas absurdas, ideologias sedutoras, mas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, malignas, para afastá-los da fé em Cristo Jesus. Oração, dobre o joelho. Ninguém vai conseguir privar os filhos de tudo na vida, não. Eles estão aí, e o mundo vai vir atrás deles. Mas os pais têm que orar. Muitos filhos de pastor já me confessaram, meus amigos, disseram, quantas vezes eu cheguei de madrugada em casa, e meu pai estava de joelho, minha mãe estava de joelho orando por mim. Quantas vezes? Eu saindo com meus amigos, e meu pai e minha mãe
com o joelho dobrado, orando, até eu chegar. Se não fizermos assim, nós não venceremos, não. Não é só orar pelos seus filhos, é orar pela igreja, é orar pelas pessoas. Não consideramos nada do ponto de vista humano, mas sim do ponto de vista celestial, porque o que está em jogo não é se ele vai passar no vestibular ou não, se ele vai casar com fulano ou ciclano, se ele vai ter dinheiro na vida ou não. Isso aí é tudo coisas que vão passar. Não é isso que está em jogo. O que está em jogo são coisas eternas. Há uma percepção do sobrenatural em que nós vemos o mundo espiritual e percebemos a ação maligna. Para irmos embora, passei do tempo quase. Em último lugar, ainda essa nova geração, ela não só considera tudo do ponto de vista espiritual, mas também essa nova geração é feita de embaixadores. Nós somos embaixadores. Paulo diz, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Nós somos embaixadores. O que é um embaixador? Embaixador é alguém investido de autoridade de quem o enviou. Vocês já foram em um consulado? É interessante. Esses tempos atrás fui no consulado americano. Quando você entra no consulado, aquela parte do consulado já não pertence ao Brasil, pertence aos Estados Unidos. Está no Brasil, mas pertence aos Estados Unidos. Ali, que manda é a lei americana. As armas são americanas. A autoridade é americana. E se a pessoa investida da autoridade pelo embaixador, quando você for pedir um visto, disser para você, está negado, não tem o que você fazer. Você pode tentar recorrer, você pode tentar falar o que quiser, porque ele está investido da autoridade. Se ele disser não, não. Quando você está em outro país e entra na embaixada brasileira, você se sente em casa, porque ali é aquele pedaço do seu país. Eu tive essa sensação estranha. Em 1990, por aí eu estive no Uruguai, e quando entrei, depois de tanto tempo, fui para ficar 15 dias no Uruguai, acabei ficando quase 2 meses lá. Depois de tanto tempo no Uruguai, me disseram, vamos levar você na embaixada brasileira. E quando entrei na embaixada brasileira, parece que eu tinha entrado no Brasil. Eu me senti em casa, é uma coisa estranha, nunca estive lá, mas me senti completamente à vontade, em casa, porque aquele é o pedaço do meu país. Que aquelas pessoas que estão lá são revestidas da autoridade do meu país. Somos embaixadores de Cristo, ou seja, há uma autoridade investida de Deus na nossa vida. Porque nós, de alguma forma, representamos a voz de Deus aqui na terra. Por isso ele diz, é como se Deus, por nosso intermédio, estivesse fazendo um apelo a todos os homens para se reconciliarem com Ele. O embaixador carrega a voz do seu país. O embaixador de Cristo carrega a voz de Cristo para onde ele vai. Se o embaixador americano disser alguma coisa aqui no Brasil, é o governo americano que está dizendo, não é ele. Porque ele tem autoridade, ele carrega a voz do seu governo. Assim somos nós. Aonde estivermos, nós somos a autoridade de Deus. E nós carregamos a voz de Deus, porque nós representamos Deus. Olha só, irmãos, a nossa responsabilidade. Nós representamos Deus. Se eu entrar numa embaixada de um país, no Brasil, e quando chegar lá, tudo estiver relaxado, tudo for de qualquer forma, tudo estiver sujo, tudo estiver quebrado, feio, eu vou pensar, esse país é um relaxo.
Quando as pessoas olham para nós, elas querem ver Deus em nós, mesmo que elas não saibam disso, mas elas estão procurando Deus em nós. E nós temos a responsabilidade de representar Deus. Nós não somos Deus, mas a autoridade de Deus está em nós. E nós temos a mensagem de Deus, nós temos a voz de Deus, nós temos o apelo de Deus em nós. Por isso a igreja representa Cristo aonde ela está. No mundo romano nós temos uma cúpula que representa Deus. No mundo protestante, a igreja representa Deus. Não é o pastor que representa Deus, não é o apóstolo fulano de tal que representa Deus, não é a igreja tal que representa, é a igreja de Cristo que representa Cristo aqui na terra. Somos nós, embaixadores do Senhor. Eu não me contentei com essa palavra, eu disse, eu vou procurar no original. Será que é embaixador mesmo? E eu fui na literatura filosófica da época, no grego, exatamente isso, é embaixador. É aquele que carrega a mensagem, é aquele que está investido da autoridade, é aquele que representa o outro, na onde está. Então o embaixador tem um comportamento diferente do que o resto das pessoas. Por quê? Porque o embaixador representa aquele que o enviou. O embaixador traz em si os costumes do seu país. O embaixador carrega em si a mentalidade do seu povo. O embaixador carrega em si as marcas da sua própria identidade do seu país. Se eu sou embaixador de Deus, eu não posso carregar outras marcas que não seja de Deus. Se eu sou embaixador de Cristo, eu não posso me parecer com outro líder que não seja o Senhor Jesus. Eu preciso me parecer com Jesus. Se eu sou embaixador de Cristo, eu não posso falar de outra forma que não seja Cristo falando. O embaixador carrega o sotaque do seu país, carrega a língua do seu país, carrega a forma de pensamento do seu país, carrega a fala do seu país. O embaixador repete aquilo que o seu governo fala. Vocês estão acompanhando na Ucrânia, o embaixador do Brasil na União Europeia, na ONU, fala a mesma palavra que o presidente brasileiro fala. Ele não fala nada de si mesmo. Ele representa o seu presidente. Assim como o embaixador da Rússia falou exatamente as mesmas palavras que Vladimir Putin fala. Porque ele representa o seu governo. Assim nós somos embaixadores, não desses governos que estão sendo reduzidos a pó, a nada. Nós somos embaixadores da eternidade, do governo de Deus nesta terra. Você diz, mas eu, que moro lá na rua não sei o quê, que não sou conhecida por ninguém, que nem fiz o colegial direito, é você. É um embaixador. Se você está em Cristo, você é o embaixador de Cristo. Não importa qual é o seu salário, não importa qual a cor do seu cabelo, não importa qual o seu grau de instrução, não importa quem você seja diante dessa sociedade, você é o embaixador de Cristo. Aonde você estiver, você está revestido de autoridade legal, da voz do seu Senhor e das características daquele que te enviou. Isso é ser uma nova criação. Deus abençoe a igreja. Fiquemos em pé. A nova criação tem as suas marcas. Eu preguei 5 marcas da nova criação, que você e eu não podemos deixar de ter. A nova criação vive pela fé. A nova criação não espera nesta vida, mas na ressurreição vindoura.
A nova criação tem uma garantia, que é o Espírito habitando em si. A nova criação enxerga tudo do ponto de vista espiritual e não humano. A nova criação é um embaixador de Cristo, aonde quer que ele esteja. Cristo é representado nele. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, tua palavra foi pregada esta noite. Que todos nós possamos estar em Cristo e assim ser nova criação. Precisamos apresentar as características desta nova criação, que vive pela fé. Esta nova criação que pensa nas coisas de cima, que tem esperança na ressurreição vindoura. A nova criação que se faz como embaixador do Senhor, aonde quer que esteja. A nova criação que enxerga tudo do ponto de vista espiritual. A nova criação que tem a garantia, que é o Espírito de Deus em nós. Fortalece a tua igreja. Nós clamamos e esperamos e aguardamos e buscamos verdadeiro avivamento para a nossa época. Deus amado, que a tua igreja seja revestida do teu poder para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar.